Não, mas tudo bem, pode falar, depois eu te falo. Tá bom, perdão. Obrigada. Imagina. Ela sempre me lembra, às vezes eu acabo esquecendo aqui, mas está tudo bem. Então, gente, o que eu mais quero passar para vocês é para a gente mudar a nossa postura perante os desafios que cada um de nós está tendo. E a própria Mãe Terra, essa frequência dos fótons de Alcione que estão banhando o nosso planeta, eles estão tirando nossa zona de conforto. Então, aquelas pessoas que buscam um pouco mais zona de conforto estão ficando sem saída. Então, é importante a gente ter esse olhar carinhoso para a gente, aceitar as nossas oscilações, aceitar, às vezes, estar acordando 3 da manhã. Tudo isso que acontece é parte do processo, tá? Mas, como eu já falei para vocês, eu sei que tem gente que, às vezes, acaba dormindo um pouquinho mais tarde, mas o ideal para a gente é às 3 da manhã, é exatamente o horário que a gente faz nossa conexão com o nosso eu superior. É da onde a gente recebe nossas maiores intuições, downloads de percepções internas. Então, estar acordado às 3 da manhã, ou despertar às 3 da manhã, de certa forma, é alguma fuga interna de não se conectar com mais profundidade com o eu superior, e está tudo bem, isso faz parte do processo de cada ser humano. Mas a dica que eu dou para vocês referente a isso é se esforçarem, fazerem uma prática antes de dormir, pedindo para as nossas partes mais sábias, pedindo para os nossos amigos espirituais, para nos ajudar, para a gente poder estar dormindo às 3 da manhã e conseguir se conectar com mais facilmente com o nosso eu superior. Tá? Gente, as palavras têm poder. Não precisa ter uma escola iniciática para aprender a dar comando. A verbalização por si só já é um comando. Quando você verbaliza para uma parte mais sábia sua, ou para algum amigo espiritual, essa reverberação está chegando até eles. E eles vão te ajudar. Mas a conexão se faz através da gente. Então a gente tem que aprender a pedir. A gente tem que aprender a pedir. Tá? Todas as noites, pedir para a gente conseguir uma conexão boa, para a gente aprender, para a gente começar a ter lucidez. A gente passa um terço da vida dormindo. Vamos começar a fazer um mantra para a gente lembrar das nossas projeções astrais. Raon Gaon. Ra de rato, on. Ga de gato, on. Ra-on, Gaon. Esse é o mantra do grande mestre Samuel. A gente fazendo isso à noite, a gente começa a ter mais lucidez dos nossos sonhos e depois das nossas projeções astrais. Porque eu falo que pelo menos 95% de vocês se projetam à noite e faz trabalhos. Só que quando volta para o corpo, mistura com o sonho e não lembra o que passou. Às vezes fica só com a sensação. Então eu vou dar um conselho para vocês. Eu vou digitar aqui no. Vocês podem entrar no site e pegar vários livros gratuitos de projeção astral, porque isso vai ajudando a gente a pensar redondo. A gente ter lucidez das nossas projeções noturnas ajuda a gente a pensar mais redondo. Porque a gente vive na cara e na coroa, físico e astral, né? Então, vamos dar uma pensadinha nisso, tá? Eu vou falar para vocês o site, tá? Quem quiser anota aí, mas depois eu coloco aqui no Zoom. É www. I de igreja, P de Paulo, P de Paulo, B de bola, .org.br. É o site do professor Wagner Borges, tem diversos livros gratuitos sobre projeção astral. Eu acho que vale a pena a gente dominar esse assunto e fazer o mantra todas as noites e lembrar que quando a gente vai deitar, a gente não vai apagar, a gente vai sair do corpo e vai se projetar no plano espiritual, tá? Você pode repetir, Dani? Claro, www.i de igreja, P de Paulo, P de Paulo, B de bola, .org.br. Daniel. Coloquei aí no bate-papo. Ah, obrigado. Obrigada. Daniel. Pode falar, Pri.
eu tenho sonhos que sempre estou nos mesmos lugares. E é sempre uma cidade subterrânea. E eu ando de metrô, eu pego transporte, eu ando assim, eu vejo a cidade sobre um outro plano, digamos assim. Mas é sempre muito cinza. Tá. Não é nada claro, não existe, parece que não existe o dia, assim. Mas eu não consigo, eu vejo escolas, muitas escolas, mas eu não consigo lembrar de nada, assim, quando eu volto, eu vou fazer esse exercício. Faz esse exercício que você vai ter mais clareza, tá? De repente você está Sim, projetando um lugar sim, do plano astral, tá? sim. Está se conectando, de repente você ganhando mais consciência, isso vai te ajudar até você ter mais lucidez quando você está aqui na vigília, tá? Uhum. Uma coisa que eu tenho aprendido quando eu observo as pessoas fora do corpo, quanto mais lúcido você está na sua vigília, mais lúcido você está quando está projetado, tá? Eu vou contar para vocês rapidamente, que eu sei que alguns de vocês já sabem disso. Quando eu trabalhava na área financeira, eu ficava até tarde quando tinha fechamento. E eu via pela clarividência as pessoas indo para o trabalho projetadas, meio como um zumbi, quase sem lucidez nenhuma. Por que acontecia isso? Antes de dormir, as pessoas pensavam no trabalho que tinham que fazer no dia seguinte. Então, elas já se conectavam e, sem nenhuma lucidez, dormia e já ia direto para o trabalho. Tá? E era impressionante. Eu vi, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assustado, quase dei um pulo. Era tarde, quase tudo escuro no escritório, de repente começou a passar um monte de gente. Eu falei, nossa, e depois eu vi pela clarividência o que estava acontecendo. Então, pensar redondo representa a gente colocar uma coisa saudável antes de descansar nosso corpo físico. É a gente fazer uma meditação, fazer uma prática gostosa, ler algum livro sobre espiritualidade e depois descansar. Descansar sabendo que a gente vai se projetar e que vai fazer muita coisa boa durante a nossa noite, durante o corpo físico. Enquanto o corpo físico descansa, você faz coisas boas. Gente, dá para fazer tanto curso no plano espiritual, dá para aprender tanta coisa, dá para ajudar tantas pessoas fazendo resgate, ajudando, estudando. É um mundo a parte do nosso, mas complementar ao nosso. Então, pensar redondo representa a gente triplicar o orai e vigiai antes da nossa carcaça descansar. Tá? Ver um filme de ação no Netflix e ir dormir é pedir para sair do corpo meio zumbi. Tá? Ou dormir com raiva de alguém, com um nó no pescoço, e não fazer nenhum trabalho de energia para tirar isso, a gente se projeta nessa raiva e vai para um ambiente ruim. Aí depois acorda quebrado, porque foi drenado a noite inteira energeticamente. Então, tudo isso... Dani, Oi, pode falar, Lu. boa noite, tudo bem? Tudo bom, querida? Então tá bom. Ô, Dani, eu queria te fazer uma pergunta que seria mais como se proteger em alguns momentos, né? Ah, E isso também a ver um pouco com o sonho. Na semana passada eu fui fazer um trabalho com moradores de rua e achei que eu tivesse me protegido, né? Levei minha pedrinha, minha turmalina negra, fiz lá imaginei eu sendo protegida, tal, tal, tal. Só que à noite eu tive muito pesadelo e eu sonhei com zumbis que invadiam a minha casa. No dia seguinte eu acordei derrubada, assim, derrubada. Eu rezei, tomei um banho de ervas, mas assim, foi difícil resgatar. vou te dar Não uma que eu dica. esteja muito equilibrada, não culpando só eles. Não, claro, Lu, tudo certo. Eu vou te dar umas dicas muito boas, que acho que isso serve para todo o grupo. Tá? Você for para um lugar onde tem um pouco... O ser humano está meio degradado, vamos chamar assim. Geralmente, não é preconceito, gente, por favor, é observação. Geralmente, as energias são bem mais densas. Uhum. Né? Tem muito crack e muita pedra, e é um ambiente bem ruidoso. Eu vou te dar uma dica muito boa. Às vezes a gente não vai tão preparado, porque por causa dessa sutilização planetária, às vezes a gente dá uma desequilibrada e não vai tão firme para aquilo. Tá?
Vou te dar algumas dicas. Quando você for num ambiente assim, ou num ambiente que tenha muita gente, faz uma oração de todo o seu coração e visualiza sair do seu cardíaco uma luz dourada que vai fazer um campo em volta da sua aura. Se você fizer isso com firmeza mental, vocês não fazem ideia a força que esse escudo tem. Faz uma oração, uma prece, se conecta do jeito que vocês conhecem. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, um mantra. Sai daqui uma luz dourada. Ela sai do cardíaco e fecha todo o campo áurico. E você faz esse exercício pelo menos por 5 minutos, com muita força mental. Tem que visualizar com muita firmeza. Tá? Isso é uma coisa que ajuda, que vocês não fazem ideia quanto que ajuda. E aí, veja bem, esse campo vai proteger de todas as frequências que ficam com esses seres. Como você foi um pouco de peito aberto e estava um pouco vulnerável, toda a contraparte espiritual dessa física acabou acoplando no seu campo áurico. Aí entra a minha segunda dica. Foi num ambiente que está meio ruidoso, você sabe que é um ambiente mais deletério, chega em casa, toma aquele banho maravilhoso, faz uma oração de todo o seu coração, visualiza uma pirâmide ou um portal interplanos, joga todo o seu amor em direção a esse portal e depois você pede para toda a sua espiritualidade. Eu peço para toda a minha espiritualidade, toda a minha egrégora, meus amigos espirituais, que se todos os seres que estão no meu campo possam fazer a passagem através desse grande portal. Aí toda a sua espiritualidade vai te ajudar com muita intensidade, porque você vai estar lúcida desse processo. Porque se você chega de um lugar desse e não toma mais nenhum cuidado e faz as suas coisas mundanas e apaga, toda aquela carga deletéria vai ficar com você. Aí você se projeta com toda aquela carga e aí que acontece o que aconteceu com você. Tá? São dicas. E Legal. a gente colocando em prática ajuda muito. Tá? Uma vez um amigo meu falou, puxa, Dani, tem um lugar no braço que é espetacular, que tem umas roupas show de bola, o preço é super legal. Ele me levou lá. Eu comecei a entrar e eu fui cada vez descendo mais. Aquilo já foi me deixando um pouco tenso. E quanto mais eu descia, mais loja tinha e mais gente acumulada. Mas parecia um formigueiro aquilo. Chegou uma hora que eu falei, meu amigo, pode parar, vamos subir, chega. Eu me senti tão desconfortável, porque era tanta interferência energética, e quem é mais sensível acaba sentindo tudo aquilo. E, em resumo, eu tive que ir para o carro, fiz um trabalho de meia hora de energia, e eu nunca abri um portal, eu nunca vi tanta entidade sendo encaminhada para esses portais. Quanto mais conglomerado humano, mais entidade espiritual se encontra, porque as entidades se alimentam do ectoplasma do encarnado. Então, você vai num lugar que tem muita gente, não é o caso nessa quarentena. Né? Vai demorar para acontecer isso, mas serve como um exemplo de vida para vocês. Muita conglomeração humana, muito espírito que ainda não fez a passagem e está no plano físico, drenando o ectoplasma dos encarnados. Porque eles só conseguem permanecer aqui quando se tem encarnado. Tá? Se acaba a humanidade, esses seres espirituais não conseguem se manter aqui, porque eles se alimentam do nosso ectoplasma. Tá? E tudo é energia, tudo é frequência. Então, às vezes, a gente está um pouquinho mais debilitado, a gente acopla consciências com a gente. E aí acontece... Oi, pode falar, Rei. Você disse que quando aglomeração de pessoas, tá? Nessa situação, tinha pessoas fazendo compras. E quando é algo assim alegre, tipo um show de música que tem uma aglomeração, isso também acontece? Isso também acontece, com certeza. Isso também acontece. Tá? Claro, você vai num... Depende da frequência, da musicalidade de quem está fazendo, fica mais leve ou mais pesado. Se você vai naqueles... Não é nem rock, tem um nome que eles têm que o João Gordo faz, sabe? Que é uma coisa tão pesada, é mais que heavy metal. Aquilo fica uma frequência tão densa naquilo, o umbral está junto com aquele povo. Não é preconceito, tá? Quem gosta de música muito pesada, eu não estou sendo preconceituoso. Isso é um fato que eu já observei. Agora, se é uma música
mais ou menos, o ambiente já não fica tão ruim. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos jovens consumindo muita bebida alcoólica e se drogando muitas vezes. Isso traz entidades que amam esse vício e essa energia. Então, a tendência é muito maior ir para o caos do que para a ordem. Agora você vai num show de mantra da Deva Premal e do Mitten, ou do Krishna Das. É outra vibe. Aquilo forma uma egrégora de luz. Aí você sai do show leve. Parece que aquilo lavou a sua alma. Então, tudo depende da intenção das pessoas que estão aglomeradas. Mas se é uma coisa do dia a dia normal, a tendência de ter muita consciência é muito grande. Tudo bem? Obrigada. Ô, Dani, Oi, Cléia, querida, pode falar. oi. Deixa eu te perguntar algumas coisas. Como a Luana falou, né? Eu faço também aí um trabalho voluntário e tal, e eu costumo fazer o quê? Eu me sinto numa bolha dourada, Uhum. até para fazer esse campo de proteção. E mesmo assim, quando eu sinto alguma coisa, eu costumo encaminhar, né? Pedir às entidades que acolham e encaminhem. Agora, quando a gente está num ambiente de trabalho, por exemplo, eu trabalho, no meu local de trabalho tem aí umas 300 pessoas, né? E eu sou fabricante de ectoplasma. Eu nunca vi uma pessoa fabricar tanto ectoplasma. E aí, eu vou viver dentro de uma bolha? Tá, perfeito. A sua pergunta é muito boa. Muito bem colocado, Cléia. Eu conheço algumas pessoas que mexem muito com energia e geralmente elas estão sempre com um campo muito densificado em volta delas. Mas aí entra um pequeno questionamento, é só a gente usar o discernimento. Se a gente está sempre formando campos de proteção o tempo todo para tudo, a gente não tem aprendizados. Vocês entendem? Não tem troca praticamente. Aí não tem evolução. Agora, particularmente, eu vou num ambiente que eu sei que é mais denso, eu vou fazer esse campo de proteção dourada. Agora, eu vou no mercado aqui na esquina comprar um negócio rápido e voltar, não precisa para tudo formar esse campo de proteção. Senão a gente fica muito encasulado e não tem troca com o externo. E a troca do externo faz a gente ter que olhar para o nosso interno. Então acaba sendo um pouco de uma fuga. Então, tudo na vida é sempre o equilíbrio entre o yin e o yang. Então a gente tem que usar o discernimento e o equilíbrio. Ah, eu sei que é uma pessoa muito pesada que vai na minha casa, não tem que evitar. Dá uma protegida na casa, né? Quem fez o curso de apometria sabe, ou faz uma firmeza do jeito de vocês em toda a casa, protege o campo de vocês. Então a gente tem que saber quando usar e quando não usar. Mas uma coisa que eu falo para vocês que é muito interessante. Ou quando eu estou projetado fora do corpo, ou quando eu estou com a clarividência mais aberta, é muito fácil perceber quando uma pessoa criou um campo em volta dela. A força do pensamento tem muita força no plano astral. Quando a pessoa visualiza, você vê um campo. É impressionante. É um campo muito forte de proteção. Então, isso funciona muito fazer. Mas fazer para tudo, não, eu não aconselho, porque foge do discernimento. Então, achei sua pergunta muito boa. Fazer para tudo não é o caminho. A gente tem que se adaptar muitas vezes a algumas coisas, e é essa adaptabilidade que traz evolução para a gente. Lembrando que tudo que acontece fora é um espelho para a gente trabalhar o nosso interno. Ninguém é vítima de nada. Tudo que acontece é um grande aprendizado, um grande laboratório. É por isso que foi criado o plano astral, para a gente viver em sociedade e se perceber olhando o que está fora da gente, porque a gente ainda não tem maturidade de se auto-perceber sozinho. Então, quando a gente põe uma capa protetora para tudo, a gente não tem quase interação com o exterior. E aí é uma fuga dos próprios processos internos. Né? Vamos pensar o caso... Oi, pode falar, Cléia. Mas aí entra também aquela questão, por exemplo, claro que eu não vou fazer uma bolha de proteção para tudo, até porque eu preciso aprender também a lidar
os outros seres, Sim, né? claro. Mas entra aquela questão de que se você está numa vibração elevada, esses seres não te enxergam? Essa pergunta ela é muito boa. Eu vou dizer que sim e não e vou explicar por quê. Vocês, a gente estando numa oitava acima, numa vibração muito boa, a gente fica muito menos suscetível a todas essas frequências. Isso é uma coisa observada e contestada na minha percepção espiritual, tá? Mas pode acontecer um processo que eu até expliquei no curso de apometria. Às vezes a gente está tão bem, numa vibe tão boa, e de repente, por alguma razão, a gente cai, vai para o outro extremo. E você fala, caraca, eu estava tão bem essa semana, como que eu posso estar na semana seguinte tão para baixo, tão down? O que acontece? Muitas vezes, acontece uma parte nossa, mais sombria, que se aproxima, porque a gente estava com muita luz. É como se a nossa luz fosse, de certa forma, ajudar na cura de uma parte nossa mesmo. Mas, às vezes, a gente não consegue sustentar essa luz. E aí, às vezes, essa parte um pouco mais sombria faz a gente dar uma caída. Mas a gente deu uma caída porque a gente está tentando, de certa forma, para quem está se observando com lucidez, a gente percebe que é um processo interno que a gente está tentando curar. Tá? Toda vez que a gente oscila demais e muda, de repente, de humor, sem razão, ou cai num processo mais meio autodestrutivo, sendo que estava tão bem há dias atrás, eu vou dar uma dica muito maravilhosa para vocês. Procurem perceber que é uma parte de vocês mais sombria que está próxima de vocês. Se vocês conseguirem pedir ajuda para algum amigo, ou se elevar, pedir para a parte sábia de vocês, ou para o Criador, e conseguir elevar essa frequência e acolher essa sombra, vocês estão curando uma parte sombria de vocês. Isso é uma das coisas que mais faz a gente ganhar uma oitava de evolução. É a gente tratar com carinho as nossas sombras e não fingir que não tem, ou achar que essa sombra que está se apresentando tem algum motivo só externo. Eu vou dar um exemplo para você. A Lu que fez esse trabalho e teve um monte de pesadelo. Sem dúvida, uma sombra da Lu se conectou com aquele ambiente mais deletério. Além da carga do ambiente, a Lu, com certeza a sombra da Lu também estava junto com ela. E vocês entendem onde eu quero chegar? Tudo que acontece fora é para a gente trabalhar uma sombra de dentro. Então, de repente, a Lu, o que a Lu pode fazer? Quando ela se elevar mais, estiver numa vibe boa, ela vai mentalizar aquela sombra que se aproximou dela e ela vai doar luz e amor para que essa sombra seja acolhida, para que essa sombra seja cuidada e levada para os planos, para ter um cuidado maior com ela. Tá? Na apometria, a gente percebe que a gente pode cuidar muito as nossas sombras como se fosse um hospital espiritual. E depois elas reacoplam com a gente. Porque todos nós estamos conectados. Ou seja uma harmônica, ou seja uma sombra. Tá? Então, essa visão sistêmica, ela é muito importante para a gente pensar redondo. E pensando redondo, a gente aproveita mais a oportunidade de estar encarnado na Mãe Terra, num momento de total transição planetária. Tá? E todo mundo ficando mais sensível. Alimentos que a gente ingeria, agora nosso corpo não suporta mais, porque o nosso físico também está mais sensível. Tá? É tudo ficando mais sensível. E a gente ficando mais sensível, tem uma tendência a gente ser um pouco mais reativo. Tá? E ser reativo é o contrário de evoluir. Quando a gente consegue ter o discernimento, se colocar ao longe e ter uma visão mais ampla de tudo, a gente consegue até aplicar a comunicação não violenta. Mas quando a gente é reativo, a gente só está pegando energia e está devolvendo. Então, por isso que é importante a gente usar o que o grande mestre nos ensinou, orar e vigiar. Vamos triplicar o orar e vigiar em cada momento da nossa vida. Tá? Porque às vezes a gente está sozinho, sem outros seres humanos encarnados, mas a gente está com tanto desafio interno, porque a gente está com tantas partes nossas, que às vezes estão até se aproveitando dessa quarentena, e, na verdade, sempre estiveram próximas da gente,
Mas a gente sempre esteve muito distraído nos afazeres mundanos. Agora a humanidade se recolheu mais. Então agora a humanidade está percebendo as próprias PMs, as próprias partes internas de cada um deles. Ou seja, é um momento de separar o joio do trigo, como a Bíblia diz. E eu falo para vocês de todo o coração, no curso que eu dou de transição planetária, eu compartilho que está tendo mudanças no plano espiritual de cidades inteiras serem degradadas. Tá? Aí vocês perguntam, mas quem vai embora? Quem está perdendo a sintonia com o planeta? Não é a aura mais bonitinha. É quem não quer olhar para si. É quem não quer se modificar de jeito nenhum. É quem quer buscar a zona de conforto. Essas almas estão sendo degradadas para um outro planeta. E, ao mesmo tempo, está chegando esses ETzinhos que estão vindo aí, em crianças índigos, cristais, diamantes. Está chegando uma turma muito interessante. Por isso que eu falo que eu sou muito otimista. As pessoas, não, agora vai morrer 1/3 da humanidade, vai ter guerra. Eu olho, eu falo, não. A gente está no fim de um grande expurgo, para depois vir uma energia tão boa, porque a gente vai ter uma sociedade incrível, a curto, médio prazo. Tá? Não, a curto não, a médio prazo. Curto eu estou sendo otimista demais. Em 1, 2 gerações, o jeito de ver a vida, as relações humanas, as relações com a alimentação, com a educação, a forma da sociedade se formar, ela vai mudar drasticamente. Eu já falei isso, né? Dos nossos avós para nós, já mudou para caramba, para quem é observador. Da gente para 2 gerações para cima, pensa que é uma PG, vai mudar muito mais. Tá? Por isso que eu falo, gente, vale muito a pena a gente ralar, para a gente se observar, para a gente se olhar, para a gente perceber que está tudo com a gente, para a gente se esforçar para pensar redondo. Porque, gente, quanto mais a gente evolui, menos a gente sofre, mais a gente se conecta com o nosso eu superior, mais a gente se conecta com o nosso próprio divino que está dentro da gente. Todos nós temos uma grandeza imensa dentro da gente. Somos nós que nos limitamos. Nunca se esqueçam disso. Somos nós que nos limitamos. Como a própria força crística falou, vós sois deuses, apenas não sabeis. Então vamos buscar essa grandeza. Quanto mais a gente sobe uma oitava, mais próximo de ver essa grandeza dentro da gente. Quando a gente estuda os gurus indianos, os mestres, que eu adoro, todos eles falam a mesma coisa, né? Que é um pouco ligada a Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Eles falam de a gente ter uma grandeza tão grande dentro da gente. É a gente aprender a pensar fora da casinha. Isso representa pensar redondo. Né? Eu queria só falar uma frase do Dalai Lama, que é muito importante. Se a sua compaixão não inclui você, ela é incompleta. É chegado o momento da gente ter compaixão com nós mesmos. Da gente ser brother da gente mesmo. Da gente se acolher. Parar de se autoflagelar, como a Igreja Católica ensinou. Né? Vamos se reconciliar com a gente. A nossa meditação de hoje vai ser muito uma reconciliação. Tá? É isso que a espiritualidade mais está pedindo nesse momento. A gente se reconciliar com o nosso eu superior, se reconciliar com o nosso sagrado masculino, feminino. Quando a gente faz uma prática em grupo, a gente consegue uma energia tão grande e a gente consegue uma cura em massa. Porque não é apenas uma meditação. É um pouco de uma meditação, mas com uma vivência junto. Tá? Porque o intuito de toda a egrégora aqui é trazer consciência para cada um de nós. É trazer mais leveza para a vida. É trazer um olhar que faça a gente começar a ver a beleza e a grandiosidade de tudo que está fora da gente. É fazer a gente entrar um pouco mais na frequência da gratidão. Agradecer pelas pequenas coisas da vida. Agradecer pelo nosso próprio despertar espiritual. Tá?
Por isso que vocês me conhecem. Toda meditação, eu sempre faço primeiro a frequência da gratidão, porque a nossa aura se eleva demais quando a gente entra nessa frequência. E é uma frequência maravilhosa, né? Então vamos pensar nisso com muito carinho. Quando a gente cai no reclamômetro, o nosso campo áurico fica pequenininho. Quando a gente entra na frequência da gratidão, nosso campo áurico expande, tá? Às vezes as pessoas perguntam para mim, Daniel, o que eu mais posso fazer para me proteger? E uma vez um grande sábio me ensinou que a nossa maior proteção é a nossa integridade espiritual, tá? É a gente buscar essa integridade no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Quanto mais íntegro a gente é, mais proteção espiritual a gente tem. Tá? Porque, mais uma vez, eu não acredito em um anjo da guarda ou um amigo espiritual que fique 24 horas grudado com a gente, tentando nos proteger de tudo. Isso, para mim, é uma crença limitante. Eu respeito se algum de vocês achar isso, mas não é assim que funciona, tá? Nós somos uma antena que emite uma frequência o tempo todo. E dependendo do que a gente está conectando, a gente fica suscetível, porque a gente está na Terra, a gente não está nas Pleiades. Então, eu não acredito. Se tem alguém o tempo todo nos protegendo, está tirando a nossa experiência, está tirando a nossa evolução. Então, as coisas não são muito bem assim. Agora, se você se conectar com o seu coração e se conectar com as suas partes mais sábias e pedir para os seus amigos espirituais para fazer alguma coisa quando vai se proteger, quando vai se projetar, ou vai para algum ambiente que você sabe que é mais complicado, com certeza você vai estar muito bem protegido. Tudo é uma questão de a gente conectar. E não a gente não fazer nada e ter alguém nos protegendo o tempo todo. As coisas não funcionam assim. Quando a gente abre um pouco mais a percepção espiritual, a gente vê que isso é meio que um ditado popular que não funciona muito bem. Tá? Então, nunca se esqueçam que se a gente quer pensar redondo, a gente tem que começar a ter esse olhar muito carinhoso. Tá? O primeiro ponto, somos co-criadores. Segundo, ninguém é vítima de nada. A gente está vibrando isso. Por isso que isso chegou para a gente. Ah, mas eu não queria. O que está vibrando? Às vezes é o seu inconsciente que está vibrando isso. E a gente tem que entender que o nosso inconsciente representa todas as nossas existências. E muitas vezes é uma sombrinha. E a gente tem que ajudar a curar essa sombra, porque é uma parte nossa. Tá? É aquilo que eu falo para vocês. Satya Sai Baba fala com muita maestria. É como se antes da transição planetária, antes do fim do calendário maia, é como se fosse uma despensa com uma lâmpada de 30 watts. Depois dos fótons de Alcione, depois que acabou o calendário maia, é uma lâmpada de 120 watts, 110 watts. Agora a gente está enxergando mais a nossa despensa interior e sentindo mais as nossas sombras. Por isso que é um convite para a gente pensar redondo, para a gente ter uma visão sistêmica da nossa vida. Tá? Essa visão sistêmica faz a gente aproveitar muito mais a nossa jornada. Gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sobre o negócio de dormir 3 horas, como é isso? Ir dormir às 3, ou depois das 3, ou ir dormir cedo e acordar às 3? Ah, entendi. Não, o que eu quis dizer, Lia, é que estar acordado às 3 da manhã faz mal para a gente, porque a gente perde uma conexão mais profunda com o nosso eu superior. Né? Agora, o que a natureza nos mostra? Antes da gente ter luz artificial, os antigos eles dormiam quando o sol se ponha e acordavam quando o sol nascia. Isso é a maior sabedoria. Mas a gente sabe que não dá para chegar assim, nessa sabedoria. Mas o mínimo é a gente tentar estar dormindo o mais cedo possível, o mais próximo da meia-noite. Quanto antes a gente dorme, melhor em termos energéticos. Mas às 3 da manhã a gente está sempre acordado, é muito ruim. Ou quem trabalha é médico, ou quem é guarda noturno e trabalha a noite toda. Isso gera uma confusão mental, é uma distorção no próprio corpo emocional. Tá? Eu já percebi isso energeticamente. E depois disso eu fui estudar alquimia.
E a alquimia me disse que às 3 da manhã é a hora da conexão. E para mim fez todo sentido isso. Então é uma dica muito boa para vocês, tá? Eu sei que tem gente que gosta da noite, tá? Tá tudo bem. É só a gente começar a treinar para não estar às 3 da manhã acordado. Oi, Cléia, você quer falar, querida? Ô, Dani, Oi. Dani, Ah, é você. Vitória, Pode falar, querida. tudo. Eu acho que eu tô de mal com o meu eu superior, porque já há anos eu acordo próximo das 3 da manhã, mas é difícil a noite que eu não acordo, entendeu? Eu acho que eu tô de mal dele, porque faz muito, muito, muito tempo que eu acordo assim, 10 para as 3, 3 e 10, sabe? É constante isso na minha vida. Acho que eu tô de mal dele. Criou um padrão, né? E um padrão cria uma sinapse. E o organismo vai lá e desperta naquele horário. A gente tem que fazer um trabalho para, energeticamente, conseguir minimizar isso ao máximo. Tá? E quando está enraizado, dá um pouco mais de trabalho. Tirar esse padrão, que acabou ficando um padrão seu. Mas eu vou te dar uma dica muito boa, Vicky. Começa a fazer uma prática, pelo menos de 20 minutos antes de dormir. Pede ajuda das suas partes harmônicas, dos seus amigos espirituais, para que eles possam te ajudar nesse processo. Porque, pensa bem, você dormiu, você se projetou. Só que o seu corpo está te chamando, por alguma razão, você está acoplando antes de conectar com o eu superior, ou próximo da hora da conexão. Peça espiritualmente que você vai receber muita ajuda nesse sentido. Mas peça com perseverança, porque quando uma coisa está muito enraizada, demora um pouquinho para quebrar esse enraizamento, porque cria uma sinapse, e isso gera um padrão do próprio corpo físico. Mas eu que você faria isso. Tá? Ok, pode deixar. Por isso que é importante a gente se elevar antes de projetar. Se eleva e pede. Se eleva e pede todas as noites. Tá? Eu acho que eu não costumo pedir, né? Porque eu faço um relaxamento de dormir e tal, mas eu não peço esse auxílio. Pedirei o auxílio. Pede que, quando a gente verbaliza, a coisa se realiza, tá? Peça que as palavras têm muito poder. As palavras têm um comando maravilhoso. Pede para as suas harmônicas. É uma coisa que eu descobri maravilhosa. Todos nós temos partes muito harmônicas que fazem parte da gente. Quando a gente pede com o coração para essas partes harmônicas, elas conseguem se conectar com a gente e nos ajudar mais do que a gente imagina. Mais do que um amigo evoluído espiritual. Porque já que é uma parte nossa, eles têm muito mais conexão com a gente. É uma parte do nosso eu superior. Eles têm mais conexão do que um amigo espiritual fora da gente. Vocês entendem? Né? As palavras têm poder. Ok. Ok, obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma pergunta, turma? Sobre todo esse pensar redondo, sobre toda essa mudança comportamental? Faz sentido para vocês isso? Está tranquilo até aqui? Tudo beleza, então? Ô, Dani. Oi. Oi, tá querida. me ouvindo? Estou te ouvindo pessoal, bem. tudo bom? Ô, Dani, eu queria fazer um relato de uma percepção que eu tive que foi bem interessante. E acho que abre até um pouco mais o pensamento sobre essa história da gente se ajudar, né? E em outubro, eu fiz uma das meditações. Eu estava de férias em Monte Verde, no meio do mato, uma coisa maravilhosa. Eu me conectei com essa meditação, que foi extremamente linda, mas tinha uma energia lá me incomodando, que eu falei, caramba, que ser mais desorganizado, mas tá bom. Vou mandar luz para esse ser, que eu acho que tá precisando, e aí eu mandei muito amor, sabe? Muito amor. Semana passada você me mandou de novo essa meditação e eu tava num momento caótico. Um pouquinho, né? Não tava tão ruim assim, mas tamo aí. E eu me conectei comigo. Aquela pessoa caótica que eu mandei a luz, eu recebi aqui. Porque dessa vez eu me conectei e eu percebi que eu mesma que me ajudei em outro tempo.
né? Então, eu acho que isso me deixou claro aqui agora, né? Mas isso se estende às outras PMs também aí. Acho que foi interessante a percepção de que era eu mesma me tratando, né? Eu me perturbei e eu me tratei ao mesmo tempo. Foi bem interessante isso. Perfeito. Nossa, muito bom, Stephanie. Nossa, gratidão por compartilhar, porque isso serve para Bem todo mundo. interessante. Perfeito, muito bom. E isso acontece comigo também, é muito interessante. Né, eu já falei para vocês, eu comecei a receber um amigo que tinha tanta luz, ele tinha uma forma diferente da nossa, como se fosse um ETzinho, não deixa de ser um ETzinho. E ele se apresentou como Andrews, mas ele tinha um amor, uma frequência. Eu falei, caraca, que bom que eu estou recebendo um ser tão lindo como ele. E depois de muitos meses caiu a ficha para mim que ele era uma parte minha. Era uma parte minha, muito equilibrada e muito ordenada. E ele me ajudava em muitos processos internos para a gente trabalhar algumas sombras que faz parte da gente. Porque todos nós temos o mesmo eu superior. Né? Eu digo eu e ele. Cada um de vocês tem um eu superior diferente, que é a primeira mônada, tá? Então, o que eu quero dizer, o Andrews era uma parte mais sábia minha. E ele me ajudava muito, em muitos trabalhos que eu fiz, que se apresentavam sombras para mim. Eu via na minha tela mental, eu interagia com essa sombra. No começo eu achava que era uma entidade que eu estava ajudando. Depois de muito compreender todo esse processo, como a Stephanie falou, eu percebi que muitas dessas sombras e desses seres eram partes minhas que precisavam ser curadas. E Andrews estava me ajudando muito. E depois que eu consegui essa conexão, eu consegui um grande amigo espiritual luminoso. Tem uma parte minha. E veja bem, eu não quero dar nó na cabeça de vocês, mas nós temos partes que estão em outros planetas. O eu superior emite raios em diversos planetas, não só na Terra. Tá? Eu sei que isso pode dar nó na cabeça de algumas pessoas, mas os nossos irmãos estelares, muitas vezes, é uma parte nossa do futuro. E eles nos ajudam muito, muito. Tá? Então, o que a Stephanie falou é espetacular. Isso é pensar redondo, porque isso é um pensar sistêmico. É pensar que eu estou me curando. O tempo todo eu estou me curando, de dentro para fora. Por isso que o eu superior emite várias almas no tempo e no espaço diferentes, para a gente conseguir uma grande cura. E aí, quando uma parte se ilumina, todas se juntam a essa parte que se ilumina e se funde ao eu superior e vai para um outro nível de existência. Mas isso já não vem tanto ao caso, não é tão importante. O mais importante de hoje é a gente tentar incorporar tudo isso que eu estou compartilhando com vocês no nosso dia a dia. Porque é no nosso dia a dia onde a gente mais evolui. Aqui todos estamos recebendo muito amparo espiritual. Já já a gente vai fazer uma prática maravilhosa em grupo, mas é no dia a dia, fora do ambiente controlado, que a gente tem maior potencial de evolução. Né? Então, o que eu quero é trazer essa força, esse pensar redondo para cada um de vocês. Tá? É isso que torna um ser mais sábio. Né? E quando a gente fica mais sábio, a gente precisa sofrer menos para evoluir, porque a gente está sendo mais um observador e menos uma pessoa reativa. Né? Isso é evolução. A alquimia fala que o que redime o ser é apenas a atitude dele. Então vamos ter uma atitude bacana. Tá? Não é o conhecimento. São as nossas atitudes que redimem a gente. Né? Eu falo para vocês uma frase do Paulo Freire que eu adoro, que eu sempre compartilho, toda vez que eu tenho oportunidade. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, ou o que se prega, até que num dado momento a tua fala seja a sua prática. Então, muitos de nós têm muito conhecimento, né? Muitos de nós. Mas está chegando um momento planetário da gente usar isso a nosso favor. É pôr no dia a dia, pôr na prática, porque é aí que a gente evolui. Tudo que a gente aprende, decora e não vivencia, morre com o cérebro. O que a gente vivencia fica para sempre no nosso espírito. Então, gente, bora vivenciar, bora pôr em prática tudo que a gente aprende, né? Bora buscar esse pensar redondo no nosso dia a dia,
eu gostaria que essa semana vocês tentassem, como se vocês fossem o próprio terapeuta de vocês, procurem observar alguns pontos que aconteceram na vida de vocês e tenta ter um olhar redondo sobre aquilo. Tentar compreender por que eu tive pais assim, por que eu passei por isso na minha infância, por que eu tenho essa dificuldade até hoje. E tenta ter um pensar redondo sobre aquilo, tá? Como se vocês fossem os próprios terapeutas de vocês mesmos. Tá? É uma dica que eu dou para vocês. Isso vai fazendo a gente treinar, começar a pensar cada vez mais redondo, pensar numa visão mais sistêmica, de cima para baixo. E isso é sinônimo de evolução. E o que eu mais quero com cada um de vocês aqui da escola é que a gente possa evoluir junto, cada vez mais. Cada aula a gente vai evoluindo juntos mais. Né? Porque a gente acaba formando um único corpo cósmico. Né? Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Vamos lá, querida, pode falar. E agora me deu um nó na cabeça. Vamos tirar esse nó, então. Você já deve ter falado isso nessa turma, mas como eu estou entrando hoje, vamos lá. De repente, eu percebo uma energia não muito boa, e aí eu estou fazendo meio que um trabalho apométrico, né? Encaminhando, envolvendo e pedindo para que seja encaminhado. Agora, de repente, essa parte é uma parte minha e eu estou pedindo para que seja encaminhado sem que eu trate. Você está pedindo para ser encaminhada sem que você participe, é isso? Por exemplo, uma coisa é quando eu sinto uma energia ruim e acho que não é minha, tá? A grosso modo, peguei essa energia ruim em algum lugar. Então, eu chego, vou tomar meu banho, vou pedir para ser encaminhado e vai, né? Vai embora. Mas, de repente, essa energia que eu estou encaminhando é uma sombra minha. E eu deveria tratar, ao invés de vai embora daqui, entendeu? Está perfeita a sua visão. Está perfeita a sua visão. Vamos fazer uma análise rápida. Se a gente for para a rua e acabou o telefonema de alguém, não importa, e a gente pegou essa carga, é porque essa carga tem alguma ressonância com o nosso mundo interno. Então, a gente tem alguma sombrinha que representa essa carga que veio. Certo? Se veio essa sombrinha, como que a gente cuida de uma sombra? Acolhendo. Né? Você está perfeita no que você falou, Cléia. A gente tem que começar a acolher essa sombra, dar todo o nosso amor para ela e não julgá-la ou querer tirar de longe da gente. Não quero essa coisa perto de mim. A gente já fez isso muitas vezes como espiritualistas. Agora é o momento da gente acolher essas sombras. Quanto mais a gente acolhe e encaminha com muito amor, mais a gente vai se autocurando. Quanto mais a gente deixa de lado, não quero isso, mais força a gente vai dando para ela. Ela vai se tornando nossa eterna companheira quando a gente não quer entrar em contato e quer fingir que não é parte nossa. Então, esse acolhimento através do amor é fundamental. É fundamental para a gente conseguir pensar redondo e conseguir uma cura. Quando a gente sobe uma oitava, é porque muitas sombras nossas foram acolhidas e ganharam consciência da própria sombra delas. Você entende? O trabalho é trazer consciência para essas partes que são mais rudes. É trazer consciência para elas terem outras atitudes. Então, essa é uma das grandes sacadas de uma visão redonda e sistêmica, como constelação, apometria, alquimia. Tudo bem? Perfeito, tudo bem. Então é isso, acho que é muito legal a sua pergunta. Espera ali, posso dizer uma coisa? Pode falar, Sinira. Olha, não sei se tem alguém aqui que conhece de barra de ácidos, né? Uhum. O pessoal da barra ensina assim. Se você percebe alguma energia ruim, pensa assim, essa energia não é minha. Eu devolvo remetente com consciência mixada. Então está muito errado isso.
tem que tratar e acolher, etc. E tal. Aquilo que diz isso. Ô, Sinira, eu já fiz barra de Axis, eu conheço essa técnica, tá? Eu já usei, já. Como toda técnica tem a parte boa e tem a parte que às vezes não é tão interessante, tá? Nada é perfeito, porque foi criada pelo homem. E por detrás da barra de Axis existe toda uma... Sabe o que mais me incomoda um pouco na barra de Axis? É que tem tanto marketing dos americanos por detrás, e se você quer se aprofundar na barra de Axis, já você está pagando $6.000 para ir aprofundando, aprofundando. É uma coisa muito cara e é muito capitalista por detrás, mas ela funciona muito bem. Eu já acessei, eu já trabalhei gente usando as posições, né? E funciona muito bem. Eu não estou tirando mérito da técnica, mas essa coisa de que essa energia não me pertence é um pouco distorcido isso. Porque se essa energia não pertencesse a gente, não ia ter ressonância com a gente não ia pegar ela e nem ia saber da existência dela. Se alguma coisa acessou a gente e a gente sentiu, é porque a gente tem ressonância com essa energia. Você entende? Senão a gente nem perceberia essa energia. Então, se a gente tem ressonância, é porque tem uma sombra nossa que tem ressonância com essa energia que está no nosso campo. E aí, a gente tem que acolher com muito amor e com muito carinho, independente da origem dessa sombra. É isso que eu quero dizer aqui. É acolher. Essa coisa de falar, isso não me pertence, é uma coisa que não é muito inteligente do ponto de vista espiritual. Como tudo na vida que a gente aprende, a gente tem que usar um pouco o filtro. Tem coisas que não fazem tanto sentido, mas tem outras da barra de Axis que funcionam maravilhosamente bem. Até o que eu estou falando aqui, vocês têm que usar o filtro e falar, isso me tocou, isso não me tocou, porque ninguém é o dono da verdade, né? Então, essa é a minha percepção. Se alguma energia ruim incomodou a gente, é porque a gente tem ressonância. Se a gente tem ressonância, é porque tem uma sombra que vibra nessa frequência. Se a gente tem uma sombra, a gente tem que acolher com muito amor e com muito carinho. Tá? Então, é nesse sentido. É assim que eu enxergo, tá? Não sou o dono da verdade, mas essa é a minha percepção. Tá bom? Isso, para mim, representa pensar redondo. Todo sentido. Valeu. E Dani? Oi, querida. Assim, nessa linha que você está falando, não sei, para mim, né? Porque a gente fala assim, vou encaminhar, fui para um lugar, né? Peguei umas energias, vou encaminhar. Mas pelo menos para mim, né? Que eu sou tipo esponja, né, gente? Onde eu vou pegando. E eu comecei a trabalhar muito essas energias do ano passado para esse, né? Você tem acompanhado, né? Claro. E o que eu noto é que, assim, antes o que eu mais queria, tipo assim, nossa, vou encaminhando, né? Vou encaminhando, vai para lá, bem tipo assim, essa energia não é minha, vai embora. Mas, de um tempo para cá, das nossas aulas, eu mudei muito o comportamento, a minha percepção também. Então, não só as minhas sombras, mas mesmo essas energias que a gente acaba captando, eu comecei a encaminhá-las com muito amor, né? Como seres mesmo, que estão com dor, que estão, né, que estão presas aí em outras realidades. E eu comecei a sentir que o resultado é muito melhor, né? O encaminhamento é muito mais rápido, é muito mais forte, a minha energia, ela fica realmente outra, eu sou invadida, né? Enquanto antes, às vezes eu ficava assim, será que foi? Será que não foi? Eu não me sentia assim, entendeu? Então, né? E quando você realmente, né, encaminha, mas você acolhe com amor, né? Faz uma limpezinha ali neles e manda, nossa, você é invadido por uma energia tão maravilhosa, assim, sabe? Então, eu acho que tem isso, né? É uma mudança nossa, porque se a gente está mudando para um planeta que a gente tem que ser mais caridoso, a gente tem que ser também com eles, né? Isso. Que são ignorantes, não é isso? Tá perfeito o que você falou, cara. Perfeito. Isso é uma mudança de consciência, é uma mudança de postura, tá? Isso é sinônimo de evolução, tá? Tá perfeito o que você falou, é fantástico. A gente tem que mudar a postura.
Ai, que droga, aquela pessoa me mandou uma carga ruim. Estou com um incômodo, que saco. Deixa eu tomar um banho de erva. Ai, meu Deus. Essas sujeiras energéticas. Essa postura só alimenta as nossas sombras. Espera aí, eu estou com uma carga aqui, não importa. Não precisa nem ficar preocupado se é uma parte nossa, se foi do fulano, do ciclano. Deixa eu me encher de amor e de carinho. Deixa eu abrir um portal com muita luz. E deixa eu acolher essa parte que está tão necessitada aqui. Por isso que é importante a gente fazer as nossas práticas diárias e fazer a gente se conectar com o nosso cardíaco. Jesus falou, eu sou o sal da terra, o sal é o cardíaco. Uma dica que eu dou para vocês, todos os dias, coloca as duas mãos no peito, sente o coração de vocês, procure elevar frequências através desse amor do cardíaco. Quanto mais a gente aprende a elevar nossa frequência, mais a gente consegue acolher com amor essas partes tão necessitadas que acabam se aproximando da gente. Tá? Então, o que a Camila falou é perfeito. Isso me deixa muito feliz. É isso que me faz querer ter escola, atender com apometria, é fazer as pessoas ganharem consciência. Porque as pessoas ganhando consciência, eu também cresço e ganho consciência. Porque somos todos células do mesmo corpo cósmico, né? A primeira mônada, que é o eu superior, cada um tem o seu. Mas depois dessa mônada, tem outras mônadas, outras mônadas. É uma pirâmide. O topo da pirâmide é o grande Criador. Por isso que somos todos um. Todos viemos do Criador. Mas o Criador vai formando diversas mônadas e vai individualizando a consciência. Até chegar no nosso eu superior, que é a primeira mônada. Eu superior, cada um tem a sua. Mas depois vai afunilando. Quando chega no topo, somos todos um. Vocês entendem mais ou menos essa simbologia que eu estou dizendo? Essa é a minha visão perante o Criador. O que é Deus? Deus é a força criadora que está em todos. Está numa estrela que está explodindo do outro lado da galáxia, está numa formiga que está andando aqui do meu lado, está na gente, está no gatinho. Deus é uma energia que está em tudo, incluindo nós. Né? É a gente pensar redondo, é mais pensar nesse Criador que faz parte de tudo. E não no ser de barba que está julgando as pessoas para passar a eternidade no céu ou no inferno. Né? Isso é uma visão mais ampla do próprio Criador. Né? Dentro da minha percepção, claro. Então, é muito fácil a gente entender. É só pensar numa pirâmide. O topo dela é o Criador. É como se o Criador fosse se ramificando até chegar na base da pirâmide. A base da pirâmide somos nós, que é o plano físico. Tá? Quanto mais a gente ganha consciência, quanto mais a gente ganha lucidez, mais a gente vai sentindo o Criador dentro da gente. Porque mais a gente sobe nessa pirâmide. A gente verticaliza. Tá? Verticaliza. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses, apenas não sabeis. Porque o Criador está na gente. E não existe nada pronto e perfeito no universo. Ele está aprendendo com as nossas atitudes. Nada no universo é pronto, perfeito. Tudo se expande, tudo evolui, tudo se transforma. Se o universo tem essa frequência, a gente também tem que se transformar. A gente tem que largar o osso do ser antigo e deixar renascer o ser novo. Quanto mais apego no ser antigo, mais sofrimento. Quanto menos apego no ser antigo e deixando essas energias transformarem a nós mesmos, mais fluidez, mais aprendizagem, mais luz. Vocês entendem? A resistência vem da gente. A resistência sempre vem da gente. Como o próprio ditado budista fala, a mudança não é dolorosa. A resistência à mudança é dolorosa. A gente resistir o processo do chumbo se transformar em ouro é o que gera sofrimento para a gente. Então, vamos se transformar. Vamos crescer junto como uma grande família. Né? Vamos largar o osso, gente. A gente tem que treinar o desapego. É sério isso. O apego faz o ser humano sofrer demais. Sofrer demais. Né? Vamos pensar um pouco nisso. O que eu tenho de tanto apego na minha vida? Vamos tentar dar uma desapegada. Né? E vai ter uma aula que eu vou falar só sobre morte. O tabu da morte. Para tanta gente é um tabu. Porque eu conheço muito amigo espiritualista que às vezes está 10 anos trabalhando, mas morre o tio,
a pessoa fica desesperada. Eu quero trazer esse estado de consciência para vocês do que é realmente a morte. A morte é um grande tabu, principalmente para o povo do Ocidente. Então, talvez numa próxima aula, eu vou querer falar muito sobre o tabu da morte, para a gente compreender isso com mais leveza. Eu tenho algumas lembranças de mortes minhas, como encarnado aqui, e eu lembro com muita clareza, de pelo menos 4 ou 5. Então, eu vou querer falar um pouco disso numa próxima aula, para a gente compreender melhor esse tabu dessa tal morte que faz a gente sofrer tanto e que é uma grande ilusão. Eu quero tentar trazer isso para vocês como um estado de consciência, a ponto de morrer alguém querido e você aqui internamente saber, só mudou de estágio, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu vou ver se eu me projeto essa noite e vou ver como que tá essa pessoa. A gente se projeta, encontra essa pessoa e vê como que está o desencarne dela. Eu fiz um trabalho lindo na minha vida com casa de repouso, que eu ajudava os velhinhos e as velhinhas que estavam para partir, e eu, junto com a equipe espiritual, fazia um trabalho de desenlace para ajudar eles no processo de voltar para o plano espiritual. Eu fiquei um pouco craque nisso, de tanto que eu pratiquei. E, gente, eu vi tanta gente abandonando o corpo físico e indo para o plano espiritual, que, para mim, isso é a coisa mais tranquila do mundo, a morte. De verdade. É muito tranquilo. E eu tive o presente e a dádiva de poder fazer a passagem da minha mãe. Isso foi um dos maiores presentes espirituais que eu recebi. A minha mãe teve Alzheimer muito cedo. E ela estava num quadro bem final de Alzheimer, bem triste. E era mais ou menos de madrugada, minha avó me acorda. Minha avó já tinha desencarnado. Minha avó era espírita. E ela me acorda. E eu vi o espírito da minha avó. Dani, eu preciso da sua ajuda. A gente vai fazer a passagem da sua mãe. Eu falei, tá bom. Eu fiquei mexendo com energia, mas quase 1 hora, assim, um pouco mais de 1 hora, ajudando no desenlace da minha mãe. Depois eu acabei apagando, e aí eu acordei, de manhã eu ia trabalhar num centro, eu fui trabalhar, acaba o trabalho do centro, meu pai liga desesperado, chorando, dizendo que minha mãe fez a passagem. Então, o que eu quero dizer, acontecem coisas na minha vida, e depois disso, minha mãe apareceu para mim várias vezes. Aconteceu uma coisa muito bonita. Eu tenho um grupo de meditação aqui de quarta-feira, antes da pandemia, claro. E no final, a gente fez uma vivência que a gente oferecia uma rosa das pessoas mais queridas que tinha feito a passagem. E eu fiz para minha mãe. Eu plasmei uma rosa, coloquei todo o meu amor, toda a gratidão, que graças a ela eu posso estar aqui manifestado na Terra, e muitas outras coisas. Ofereci para ela. Aí acabou a meditação, passou uma meia hora, eu estava vendo um jogo de tênis aqui embaixo, que eu adoro jogo de tênis, e minha mãe desce emocionada, ela parece emocionada para mim, com a rosa, agradecendo pela rosa que eu plasmei para ela. Então, eu quero dizer para vocês, assim, a morte é uma grande pegadinha. Não existe morte. É só uma passagem. A gente abandona um corpo mais denso e sai num corpo mais sutil. E a gente continua igualzinho como a gente é. Ninguém fica melhor ou pior porque morreu. Ou melhor, porque largou a casca grossa. A gente continua igualzinho. Tá? Eu só estou dando esses exemplos através das minhas vivências para trazer mais clareza para vocês. Até para dar uma dica para vocês. De repente, vocês estão no meio de uma meditação, começou a vir um carinho, plasma uma rosa, algum objeto bonito, enche de amor e oferece para aquela pessoa querida que já fez a passagem. Eu não tenho dúvida que essa pessoa, independente de onde ela estiver no plano espiritual, ela vai receber essa rosa e ela vai saber que foi enviada por você. Tá? É uma dica que eu dou para vocês aí, que é muito valiosa. Tá? Ô, Dani, eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Pode fazer, vamos lá. Muitas vezes, nos atendimentos, vem a consciência de uma mãe, de um pai, de uma tia. E alguns mestres da gente falam, não pode falar. Uns dizem, pode falar. Mas aquilo, às vezes, é inevitável não contar. Eu acho uma injustiça. Porque vem aquele ser, a mãe, às vezes, toma conta de mim. Eu sinto emoção, amor. Eu falo, olha,
Aí eu enfeito um pouco para não dizer eu tô vendo, ou coisa assim, ou falo, olha, tem alguma coisa que tu gostaria de dizer para tua mãe, ou às vezes tem um recado. Eu dou uma volta assim, mas depois fico pensando, mas será que eu fiz errado isso? Né? Me sinto triculpada, assim, não posso falar, não posso falar. E aí agora vendo tu falar, assim, eu pensei, e tu, a gente fala ou a gente não fala? Chico Xavier falava e causava tanto amor, tanto conforto. E eu penso, mas por que eu não posso falar, né? Sabe? Perfeito, vou te responder. Perfeito, Ron. Eu entendo um pouco o lado do lugar que você trabalha, mas quando a gente está com o coração e a gente consegue sentir por empatia que a pessoa vai aceitar aquilo que a gente está falando, eu acho que tem que ser falado. Agora, se você vê que é uma pessoa muito fechada, uma pessoa que talvez não vai receber bem aquilo, aí às vezes é melhor não falar. Não existe Por uma exemplo, regra. um objeto. Eu fui atender um menino, muito inseguro, muito, né, autoestima baixa e tal, tal. Aí eu disse para ele, nossa, tu tinha uma amizade, eu sempre pergunto, eu não afirmo, tu tinha uma amizade muito forte com o teu vô, né? E ele sim e tal. Aí eu fui, até que eu pude falar. Eu digo, olha, tem um objeto do teu vô que tu carrega, não é? Ele falou sim, ele disse para mim, o vô, que o objeto que o guri carregava era tão plasmado de coisas dele, das coisas que ele viveu, do pai dele, que aquilo pesava. Eu falei para ele, pois o teu vô disse assim, assim, o guri disse, como que tu sabe? Daí ele me mostrou, tirou assim, era um relógio de bolso que ele carregava, e o vô queria me falar aquilo, que aquilo atrapalhava. Claro. Aí eu falei mesmo. Tem que falar mesmo. Falei. Tá certo. Às vezes é crença limitante, com todo respeito, até dos dirigentes do lugar onde você trabalha. Infelizmente. Eu não trabalho em centro nenhum. Em quê? Eu não trabalho. Eu não trabalho. Eu sou terapeuta. Mas os que ensinam a gente, né, não falam para a gente não falar. Olha, de todo o meu coração, eu não vejo problema nenhum em você. Que bom. Mas tendo uma confirmação Porque dessa. eu falava também. A alma. Eu falava igual. Azar, se pode, não pode. Eu penso que se um dia acontecer comigo, ia ser tão bom que alguém me dê um recado, né? Eu falo. Eu também acho. Eu acho que tem que ser falado. Entendeu? Senti um alívio de ver tu falar hoje. Claro, claro. Você vai confortar um coração. Às vezes vai deixar um familiar tão feliz com a mensagem. Por que esconder? Né? É tudo aqui, ó. Sentimos no coração, tem que ser falado, tá? Eu acho que eu não vejo problema nisso, tá? Tanto que eu falo, às vezes, quando acesso alguma coisa, eu falo. Agora, por exemplo, eu faço um trabalho de apometria e pego uma sombra bem complicadinha da pessoa, eu não vou falar em detalhes o que aconteceu, porque a pessoa vai ficar na frequência daquela sombra. Aí, de repente, vê uma harmônica maravilhosa, eu passo mais harmônica para a pessoa. Então, isso é o discernimento. Agora, ver um familiar e passou uma coisa tão gostosa, por que não confortar aquela alma? Eu fiz isso com meu vizinho. Quando a mãe dele faleceu, eu falei para o meu vizinho, olha, aconteceu isso. Ela está bem, mas ela pediu para você cuidar do seu irmão por causa disso, disso, disso. Aí o meu vizinho caiu uma lágrima do olho dele e ele falou, a minha mãe falou isso para mim quando eu estava doente. Então, isso já gerou uma confirmação para o meu vizinho que eu acessei a mãe dele e que a mãe dele está mais viva do que nunca. Isso às vezes traz uma paz tão grande para aquela pessoa. A confirmação faz a gente aceitar mais a perda, né? Então é mais ou menos por aí, tá? Tudo bem, gente? Vamos fazer uma prática bem bonita? Ô, Dani. Oi, pode falar. Só pegando o gancho com a Rosana. Eu tenho uma vivência que eu estava conversando também, quando mandam eu falar determinadas coisas, e aí eu vou e começo a falar e tal. E só que tem hora que eu ouço coisas e eu vou falar, mas não sai, e sai, enrola a minha língua, sabe? Tipo, isso não é para você falar. E enrola mesmo, eu não consigo. E tem coisas que eu acho que não é para eu falar, e aí sai a frase, a fala normal. Eu falo, gente, por que enrola a língua? É isso aí. Boa. Muito estranho, muito estranho. A gente sente quando tem que compartilhar mais.
O importante é a gente sentir no coração, e quando tem que ser falado, a coisa vem por si só, né? A gente não pode se falar, algum mestre falou que não é para falar. A gente tem que questionar tudo sempre e sentir o nosso maior professor, o nosso maior mestre, o nosso coração. Se ele está sentindo que é para falar, deixa fluir, que é para ser falado, né? Então, esse é o nosso maior mestre, é o nosso coração. Tá? Então, vamos ver se a gente faz uma prática bem bonita agora. Eu quero elevar a nossa frequência e eu quero fazer essa prática para tudo que a gente compartilhou aqui, de forma muito gostosa, muito boa, que é o pensar redondo, né? A gente possa sentir isso energeticamente, né? Então, vamos fazer uma prática bem bonita. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver se todos os áudios estão desligados, para não atrapalhar. Vocês querem um minutinho para fazer um pipi-rum, alguma coisa rápida, ou vamos direto para a prática? Vamos direto? É uma boa, um minutinho só, uns 5 minutos. Vamos. Como é, Marcos? Não ouvi, desculpa. Uns 5 minutos só, rapidinho. Vai lá, então, vamos lá. 3 minutinhos, vai. Ô, Dani. A gente ficar bem tranquilo para a gente fazer uma prática bem bonita hoje. Oi, Dani. Oi. Oi, querido. Oi, boa noite. Tudo bom, Can? Boa noite, tudo bem? Eu vou aproveitar, então, que você vai dar esses minutinhos e só fazer uma pergunta. Você tinha comentado que a ideia, o conceito de pensar redondo vem da alquimia, é isso, né? É fácil de achar esse conceito na internet para estudar mais? Naqueles sites que a gente olhou a semana passada, que estava vendo sobre as substâncias, né? As 3 substâncias e os 4 elementos tal. Eu não lembro de ter lido nada sobre isso. É uma coisa mais profunda, mais difícil de conseguir para estudar por fora? Você tem indicação? Claro, muito boa a sua pergunta. É que, na verdade, quando os alquimistas, os mestres da alquimia falam em pensar redondo, o pensar redondo é um conjunto de mudanças comportamentais, que foi o que eu compartilhei um pouco mais aqui. De repente, eu vou tentar depois mapear isso escrito, colocar um escrito para ficar fácil da gente entender os processos, porque esse conjunto de fatores que eu compartilhei hoje é o que vai gerar o pensar redondo. E isso é uma coisa que é passada assim, dos mestres para algumas pessoas. E então não vai ter nenhuma... A gente não vai achar isso em nenhum lugar. A gente pode pôr no Google tudo que a gente não vai encontrar. Mas eu me comprometo a pegar isso, toda essa aula de hoje, e dar uma mapeada em alguns pontos que faz a gente ter esse pensar redondo, tá? E se a gente tentasse resumir a ideia que você quer passar do pensar redondo, é a questão do orar e vigiar e para a elevação espiritual, é isso? Porque a gente se reorganiza e se repensa para o caminho da transição planetária, esse é o propósito? Isso é um deles, né? O outro propósito, tudo que acontece em nossa vida, nós somos os únicos responsáveis. Isso é um dos pontos. Um outro ponto, tudo que a gente vê fora representa ou sombras ou harmônicas que fazem já parte da gente. Quanto mais a gente acolher essas informações, ou seja, uma harmônica, que é um insight espiritual, ou uma sombra, e a gente conseguir acolher com amor isso, mais a gente vai se elevando. Um outro ponto, quando a gente tiver um problema e tiver em looping com aquele problema, usar uma técnica de se olhar à distância, tentar se desidentificar daquele problema, que é uma visão mais de águia. Então, é um conjunto de todos esses detalhes que vai fazendo a gente ter um pensar redondo. Sabe? É um conjunto de mudanças comportamentais perante as dificuldades do dia a dia. Tudo bem, Ocan? Legal, obrigada, gratidão. Sim, obrigada. De volta. Eu estou de volta. Opa, vamos lá então? Dani. Oi, querida. Só para eu fazer aqui um resumão. A grosso modo, esse pensar redondo, para início,
É como, por exemplo, eu tenho uma amiga de infância, eu sei todos os problemas que ela passa, vivencia e tal, e eu consigo enxergar os problemas e analisar os problemas. Por que que eu não consigo fazer isso comigo? Porque eu não tenho um olhar redondo. Isso. Oh, um ótimo exemplo. Perfeito, Cléia. Tá certo. É isso. Né? Eu consigo analisar os problemas dela, ver os problemas dela, porque eu estou de fora, eu estou olhando, eu estou tendo uma área. Isso, é isso. Tá Perfeito. bom. Resumiu com muita sabedoria. É como se a gente fosse nosso próprio terapeuta ou um amigo que a gente está observando, né? E aí a gente consegue ter uma visão mais sistêmica, uma visão mais do alto. Isso é pensar redondo, né? É por aí, é perfeito. Então, é mudanças comportamentais no nosso dia a dia que faz a gente ter uma visão mais redonda e isso acelera pra caramba a nossa evolução, principalmente no momento de transição planetária. Tá? Então, vamos fazer uma prática bem bonita agora? Então, vamos lá, turma. O primeiro passo é a gente descruzar braços e pernas dentro do possível, pelo menos os braços, tá? Quando a gente cruza, a energia não flui. Você está num ambiente que está muito pesado, cruza o braço e a perna. Você fica mais... Aquela energia fica difícil de entrar em você. Por isso que às vezes está numa reunião tensa, você olha para todo mundo, está todo mundo de braço e perna cruzado. Todo mundo se defendendo inconscientemente, mesmo sem entender de energia. Tá? Vai uma dica aí. Está num lugar pesadinho, cruza braço e perna. Então, como agora a gente vai fazer uma prática maravilhosa, então a gente descruza braço e perna. Para a gente sentir mais a energia. Tá bom? Então, vamos lá, turma. O primeiro passo, como os yogis nos ensinam, é fazer um pequeno pranayama. O que é um pranayama? A gente vai inspirar, vai segurar um pouquinho, depois vai expirar. Para a gente trazer consciência e lucidez para a gente. Inspira, segura um pouquinho, expira. Inspira, segura um pouquinho e expira. Trazendo consciência para a gente, trazendo lucidez. Agora é o momento da gente se acalmar, é o momento da gente sentir mais o nosso campo espiritual. Que a gente fique bem tranquilo, tranquila, visualizando uma linda pirâmide em volta da gente, fazendo uma grande proteção espiritual. E nesse momento a gente vai relaxando cada vez mais, sentindo o nosso corpo, sentindo as batidas do nosso coração. Isso, relaxando cada vez mais. Isso, acalmando o pensar, acalmando as nossas emoções. E nesse momento, com um pouquinho mais de suavidade, a gente vai entrando aqui em conjunto na frequência da gratidão. Que a gente agradeça por esse bate-papo tão gostoso que teve, essa informação tão bacana, né? Que a gente agradeça por essa noite, por todo esse banho de informação, que a gente agradeça por estar vibrando para poder ter essa informação tão maravilhosa, que a gente agradeça pelo nosso despertar espiritual. Isso, que a gente agradeça a nós mesmos por estar numa busca tão verdadeira, querendo cada dia se tornar uma versão melhor de si mesmo. Que a gente agradeça a Mãe Terra pela vestimenta que nos empresta. Que a gente agradeça ao Pai Cosmo pela consciência que Ele nos traz. E assim a gente vai inspirando, vai segurando e vai expirando. Na frequência da gratidão. Gratidão. E agora cada um de nós vai recebendo um grande presente. A gente vai sentindo um banho de água crística que vai caindo sobre cada um de nós. Uma energia tão sábia que vai limpando a gente, vai trazendo uma purificação maravilhosa
para cada um de nós. Sinta essa água celestial, azul celeste, cair sobre cada um de nós, ligado a esse grande Rabi, esse grande sábio, a força crística, conhecido no meio cósmico como Sananda. Sinta essa energia dar um banho na gente, trazendo vitalidade, trazendo equilíbrio interior. E essa luz vai acolhendo a gente, junto com todas as nossas sombras, e que nesse momento seja aberta uma linda pirâmide, e que ela seja banhada por essa força, por essa água crística, que vai fazendo essa pirâmide brilhar cada vez mais. E essa pirâmide vai acolhendo todas as nossas sombras, fazendo um trabalho maravilhoso de acolhimento, de cura interior para cada um de nós, de uma forma tão linda, tão sistêmica. E assim a gente vai sentindo essa cura e essa leveza no nosso campo. Que a gente possa inspirar, segurar um pouquinho e expirar. E agora, com toda a nossa força, a gente vai falar: eu me amo e me aceito profundo e completamente. A partir de hoje, eu vou cada vez mais me reconciliar comigo, com o meu sagrado masculino e feminino. Reconciliação com minha alma, com meu eu superior. Reconciliação com meu Deus interno. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. E nesse momento eu peço muita ajuda e muita cura para eu poder fazer essa travessia no planeta Terra, para que a minha alma possa aproveitar cada dia mais a oportunidade de estar encarnado numa fase de tanta transição planetária. Que eu peça a força de todas as minhas harmônicas agora, de tantos yogis hindus, mestres budistas, mestres confucionistas, todos os nossos seres que são tão luminosos, que a gente possa receber essas bênçãos das nossas partes harmônicas, trazendo muita luz, muita confiança para a gente, muito empoderamento, para a gente enxergar a nossa grandeza espiritual, não pelo ego, mas pelo coração. Sintam-se sendo curados pelas próprias harmônicas de vocês. Sintam essas energias que vão se plasmando em formas cristalinas, através de nanos cristais. E esses cristais vão sendo colocados em pontos estratégicos do nosso campo energético, para que a gente possa sentir esse grande amor saindo de qualquer tristeza, de qualquer mágoa, de qualquer senso de não se sentir capaz de, que a gente se empodere nessa noite de hoje, sendo banhado por todas as nossas harmônicas. Sintam esse grande amor, sintam esse presente que cada um recebe na noite de hoje. Lucidez para mim, lucidez para nós e lucidez para o planeta. Sintam-se bem-aventurados. Sintam as vossas grandezas. Percebam as vossas luminescências. E que esse amor possa ser multiplicado vezes deusilhões de vezes. Sintam-se em paz. E recebam com reverência as nossas harmônicas, todos esses presentes. Para que nessa noite de hoje a gente possa renascer. Porque afinal todos somos alquimistas. Aquele que se transforma é um alquimista já. Vamos renascer juntos na noite de hoje, se empoderando desse grande amor que acolhe a tudo e a todos. Vamos beber da fonte das nossas harmônicas. Agradeçam a presença delas, reverenciem a presença delas, e que nós possamos aproveitar para fazer um laço ainda mais forte com as nossas harmônicas, para que elas possam nos ajudar no dia a dia. Eu me amo e me aceito profundo e completamente.
E a partir de hoje eu me reconcilio comigo, com o meu sagrado masculino, com o meu sagrado feminino, e eu me reconcilio com as minhas harmônicas. Porque eu me amo e me aceito profundo e completamente. Isso. Sinto essa energia, gente, expandindo os nossos cardíacos. Sintam os nossos corações se conectarem, formando um único coração de luz. Ponham as duas mãos no peito de vocês. E mais uma vez a gente vai falar, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Perceba como as nossas mãos estão tão quentes e como elas se conectam facilmente com o nosso coração, que está totalmente expandido por a gente estar em conexão com as nossas harmônicas. Isso. Sintam esse grande amor. E vamos aproveitar esse grande amor para fazer uma limpeza em nossos lares, para fazer uma purificação maravilhosa em todos os nossos familiares, limpando tudo com água crística, tetos, todos os cantos da casa, colchão, travesseiro, deixando toda essa luz maravilhosa purificar o nosso cantinho sagrado, o nosso ambiente onde a gente está em quarentena. Sinta essa purificação maravilhosa. Para finalizar essa limpeza, a gente vai colocar um rechô embaixo de todas as nossas casas, contendo o sumo fitoterápico do jasmim, do alecrim e da canela. E todo esse vapor com essas ervas vai fazer uma última desimpregnação, trazendo leveza para a nossa aura e para toda a parte energética da nossa casa. Tudo feito com muito amor e leveza, respeitando todas as energias envolvidas. Tudo feito com respeito e amor e devoção ao Criador. E por uma última vez a gente vai pôr a mão no peito e vai falar uma última vez, mas de todo o nosso coração. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. E uma última vez, eu me amo e me aceito profunda e completamente. O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em todos vocês. E agora que a gente possa inspirar bem profundamente, sentindo esse corpo todo luminoso que cada um de nós está, sentindo os nossos lares todos luminosos, e que a gente agradeça pelas nossas harmônicas que nos abençoaram e que nos ajudaram nessa limpeza de toda a nossa casa. E assim a gente vai voltando bem gostoso, vai dar uma espreguiçada bem gostosa, e que mais uma vez a gente possa agradecer e reverenciar toda a egrégora que nos abençoou na noite de hoje. E toda a egrégora que me intuiu para eu poder passar a informação da melhor forma possível para tocar o meu coração e o coração de vocês, para que a gente possa evoluir juntos como uma grande família cósmica. Eu agradeço muito todos vocês que estão aqui comigo hoje, muitos de vocês vindo a primeira vez, que vocês recebam um abraço muito apertado meu e muitas boas-vindas para essa escola chamada Despertar Cósmico, tá? É um prazer imenso estar com cada um de vocês aí, essa turma que está chegando aí muito especial também, que nada é por acaso que a gente se encontra, né? Tudo é sincronicidade, nada é por acaso. Não é verdade? Então, eu queria agradecer demais a presença de cada um de vocês. Eu sei que tem muitos de vocês que não estão no grupo da minha escola. Então, quem de vocês quiser realmente participar, é só me avisar que eu já vou colocar no vocês, porque eu vou querer unificar tudo em um único grupo de WhatsApp, tá? Para ficar mais fácil para passar a informação. Então, é só me contactar e vai ser um prazer imenso receber todos vocês aqui para a gente crescer juntos toda segunda-feira à noite, né, nessa fase que a gente está se encontrando, como uma grande família cósmica aí. Sejam bem-vindas à família Despertar Cósmico. Um beijo no coração de vocês. E uma última pergunta. Tá todo mundo bem, né? Todo mundo tranquilo?
Tudo bem. Tá joia. Toda a aula está gravada. Depois eu vou passar toda a aula para vocês, para a gente poder em algum momento rever. Tá bom? Sempre as aulas vão ser gravadas e eu vou mandar no grupo. Um beijo para vocês. Gratidão. Gratidão, Dani. Obrigado. Gratidão, Dani. Obrigada. Valeu, Gratidão, Cami. gratidão. Beijos. Tchau. Beijo, gente. Obrigado. viu? Gratidão, Dani. Obrigada, Boa noite. Valeu. Gratidão.